Oi, gente. Tivemos explosão de protestos nos Estados Unidos, nos 50 estados, contra Trump e Elon Musk. Esses protestos são focados na questão das liberdades civis, no ataque às liberdades civis feitos por Trump e por Elon Musk, que estão desrespeitando diversas leis. Não só nas demissões em massa do DOGE, do Departamento de Eficiência, entre aspas, porque na verdade está sendo profundamente ineficiente, mas também nas deportações em massa, deportações inclusive de pessoas que entraram legalmente nos Estados Unidos. Sim, isso está acontecendo. São pessoas que entraram legalmente, ficaram em situação irregular, não caberia deportação, mas a deportação está acontecendo mesmo assim, e muitas vezes com prisões sem devido processo legal, enfim, coisas muito questionáveis. Mas é óbvio que essas manifestações elas foram engrossadas, elas estão aumentadas pelos efeitos do tarifaço. Elas não são motivadas pelo tarifaço, é importante entender isso, mas elas são engrossadas. E por quê? Porque o Donald Trump, eu fiz um vídeo ontem explicando isso, é bom ver esse vídeo. O Donald Trump prometeu diminuir o preço das coisas, dos mantimentos. Aliás, mais ou menos como o bolsonarismo está dizendo aqui em relação à extrema-direita, né? Comida mais barata de novo. Só que a comida está ficando mais cara e vai ficar ainda mais cara. Né? Importante dizer que quando eu me refiro ao período do Bolsonaro, o Bolsonaro está inelegível, mas a extrema-direita obviamente vai ter no Brasil um candidato. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é um alerta para evitar que qualquer candidato da extrema-direita chegue ao poder, porque eles prometem coisas que vão beneficiar a classe trabalhadora, mas não entregam. O que eles entregam é negacionismo, autoritarismo. Aliás, nesses protestos também tem uma dimensão importante. Muita gente está assustada com o que está acontecendo na Secretaria de Saúde, porque os profissionais comprometidos com vacinas pediram demissão, estão de saída, e o que está acontecendo é uma destruição da estrutura vacinal dos Estados Unidos. Se preparem que doenças como sarampo e outras doenças que estavam praticamente erradicadas tendem a voltar. Eu vou mostrar algumas imagens da mobilização. Ó. Esse aqui foi em Nova York. Vamos só dar uma olhada. Impressionante, né? Impressionante. Muita gente mesmo em Nova York. Isso aqui foi postado pelo Our Revolution. Para quem não conhece, o Our Revolution, Nossa Revolução, foi uma organização que foi criada depois da primeira campanha do Bernie Sanders à presidência. Progressistas criaram essa organização para fomentar nos Estados Unidos a defesa de valores progressistas. Quais são esses valores progressistas? Direitos sociais, a ideia do Medicare para todos, universal, um sistema universal de saúde, né? O Medicare existe para os idosos, eles queriam universal, renda universal de cidadania e outras questões, né? Então aqui protesto, né? O hashtag que eles estão usando é hands off, ou tire suas mãos, e tire suas mãos da nossa democracia, dos nossos valores, né? Que é uma ameaça às liberdades civis, né? Isso é que a nossa democracia parece, né? E aqui cartazes, né? Beware of Doge, né? Tenha cuidado com Doge. E aqui, ó, vamos dar uma olhada. Aqui está mostrando aqui pessoas em manifestações, ó. Fica pequenininho, né? Eu vou deixar isso no comentário fixado para vocês verem, né? Esse é o meu cartaz favorito. Não deixe esse bundão destruir a nossa democracia. Hands off, né? Em Wisconsin. Tire suas mãos da nossa democracia. Olha quanta gente.
em Wisconsin. Nossa, protestos assim espalhados em todos os Estados Unidos e maciço, muita gente. Agora, era muito melhor que as pessoas tivessem se organizado para evitar que o Donald Trump chegasse ao poder, né? Tem uma certa dose de atraso aqui, mas antes tarde do que nunca. É melhor que esteja acontecendo, né? Mas enfim, aqui é um processo maciço em Chicago. Vamos dar uma olhada. Pois é, vamos ver mais, vamos ver mais. Pittsburgh, olha só, em Pittsburgh, né? Aqui, ó. Hands off our benefits. Tire suas mãos dos nossos benefícios. Isso é maravilhoso, olha só. O vídeo está muito pequenininho, eu vou deixar isso no comentário fixado. Aqui Bernie Sanders, que sem sombra de dúvidas deve estar muito satisfeito de ver tamanhos protestos. Parabéns a todos que foram às ruas nesse dia de hands off, né? Tire suas mãos da nossa democracia. Americanos vão se levantar contra a oligarquia, contra o autoritarismo, contra a cleptocracia. Nós não vamos permitir que bilionários consigam enormes diminuição de impostos, enquanto Medicaid e outros programas são cortados. Nós vamos vencer. Muito importante entender do que é que o Bernie Sanders está falando aqui. Quando ele fala não vamos permitir que os bilionários tenham esse corte de impostos, é pelo seguinte: o Trump ele aumentou os impostos de importação muito. Esse tarifaço é o maior aumento de impostos de importação da história recente dos Estados Unidos. Mas o plano dos republicanos é diminuir os impostos sobre os bilionários e sobre as grandes corporações empresariais de novo. Por que eu digo de novo? Porque a primeira vez que esses impostos foram cortados foi na época do George W. Bush. Aí esses impostos foram cortados e foram mantidos em governos republicanos. O Trump reeditou isso. E agora eles querem estender, ou seja, aumentar a queda de impostos sobre os mais ricos, ao mesmo tempo que eles aumentam os impostos sobre os mais pobres. Quer dizer, diminuir os impostos sobre os mais ricos e as corporações e aumentar os impostos de tarifa que funcionam como impostos sobre os mais pobres. Porque quem é que gasta a maior parte do seu dinheiro no consumo? É o ricaço? É o bilionário? Um bilionário gasta no consumo menos de 1% de sua renda. Estou falando de sua riqueza, não. De sua renda. Já uma pessoa de classe média ou uma pessoa da classe trabalhadora gasta da sua renda no consumo mais de 50%. Às vezes muito mais. Às vezes perto de 100%. Né? Então, o que os Estados Unidos está fazendo agora, o que o Donald Trump está fazendo agora é aumentando impostos sobre os pobres e a classe trabalhadora através das tarifas, porque quem é que vai pagar a conta? São as empresas importadoras que vão repassar isso por preço dos produtos, e quem vai pagar a conta são os consumidores, né? E os republicanos estão tentando aprovar uma diminuição de impostos sobre os bilionários e sobre as grandes corporações. E é isso aqui que o Bernie Sanders está alertando, né? Aqui em Minnesota, né? Também, né? Muitos protestos, né? Eu espero que isso acorde e que as pessoas percebam uma coisa muito simples, que Bernie Sanders tinha razão. Bernie Sanders tinha razão em relação ao problema. O problema não são os imigrantes. O problema não é o sistema tarifário dos Estados Unidos, de tarifas que os Estados Unidos tinham antes, não. O problema são os super ricos e as grandes corporações empresariais concentrando cada vez mais riqueza neles e sugando essa riqueza da classe média, da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Que é um problema, não é um problema apenas dos Estados Unidos. É um problema do capitalismo mundial.
Isso só não está acontecendo nessa escala na China, que é justamente uma economia com características diferentes, em que o número de bilionários está diminuindo e a riqueza está sendo mais bem distribuída, uma conquista chinesa, sem sombra de dúvidas. O regime chinês tem excessivo poder concentrado no Estado e não tem cooperativas, então não é exatamente, não é assim, tem cooperativas, mas não na escala que eu gostaria, então não é exatamente o modelo que eu considero ideal, mas tem claras vantagens. Né? E é o país que está fazendo diferente nesse momento da humanidade. Os países que têm muitos bilionários e que têm muita concentração de riqueza estão justamente caminhando para o caos e para que mais protestos como esse aconteçam. Eu espero que esse protesto pelas liberdades civis, em defesa da democracia e crítico do Doge e dos cortes dos programas sociais, resulte numa defesa, né, de candidatos mais progressistas, de candidatos mais comprometidos com a classe trabalhadora. Porque o pessoal do Partido Democrata, que a gente chamaria de democratas corporativos, esses não. Esses não são flor que se cheire, não. E é muito bom que as pessoas tenham clareza disso. Inclusive porque o Chuck Schumer, outro democrata corporativo, favoreceu ações do Donald Trump. Isso mostra que os democratas corporativos também, assim como os republicanos, devem ser derrotados. Isso mostra para o Brasil, né? Isso mostra para outros países que a gente precisa de uma esquerda autenticamente conectada com valores da classe trabalhadora, com uma defesa de uma sociedade mais justa, né? Para, de fato, fechar a porta do neofascismo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.